Olá, boa noite. Quero cumprimentar a todos vocês com a paz e a graça do Senhor Jesus. Quero estar aqui mais uma vez meditando na palavra de Deus. E dessa vez eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Eu quero aqui falar sobre a cura dos 10 leprosos. Eu quero aqui, pela graça de Deus, tentar contextualizar com o que nós estamos passando sobre a pandemia, sobre o novo coronavírus. Então a palavra de Deus vai nos dizer assim, versículo 11 de Lucas capítulo 17. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós? Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Versículo 16. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: Não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, aqui, é conhecido como a cura dos 10 leprosos. Mas eu quero mudar essa palavra aqui, a cura dos 10 leprosos. Onde está falando a palavra leprosos, eu quero trocar ela e quero, para você entender bem a mensagem, a cura dos 10 infectados. Bem, nós estamos vivendo diante de um cenário onde não é muito bom. O nosso Brasil aí está passando por uma crise aguda no sentido do coronavírus, mas Deus sempre tem uma palavra para nós. Então o título dessa mensagem é A Cura dos 10 Infectados. No versículo 11, Jesus estava de caminho para Jerusalém. Jesus estava retornando para Jerusalém. E para ir para Jerusalém, Jesus resolveu passar no meio de Samaria e da Galiléia, onde se tornava o caminho mais longo, mais distante, mais longe. Ei, queridos, daqui eu já aprendo alguma coisa. Jesus evita cortar atalho. Jesus quer ir ao lugar mais longe porque significa que Cristo vai até você, independentemente onde você esteja, seja longe, Ele vai até você, Ele vai para manifestar a você. Então, o Senhor viajava para o oriente do Jordão, onde ele passaria e viajaria rumo ao sul para Jerusalém pelo lado oriente, que era a rota mais longa. Isso significa que Cristo vai até você independente do quão longe você esteja. Talvez você, nesse período, está sentindo uma pessoa que está longe de Deus, afastada de Deus, longe das pessoas, afastada. Mas eu quero dizer para você, Deus vai a você se manifestar. Não importa o lugar que você esteja, não importa o que você está passando, não importa o que você está sentindo, não importa o quão longe você esteja, Jesus vai ao seu encontro. Ele não corta atalho, ele vai diretamente ao seu coração. Era assim, tinha 10 infectados lá, e Jesus resolve passar por ali. Jesus ali sabia que tinha 10 necessitados, 10 pessoas infectadas precisando da sua graça. E ele resolve passar por ali para trazer o alívio, para trazer a cura. E o versículo vai continuar dizendo: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Ou seja, quando Jesus estava passando ali no meio da cidade de Samaria e da Galiléia, Jesus estava entrando numa aldeia, saiu
ao entrar ele na aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, 10 infectados, 10 pessoas infectadas. Saiu ao encontro de Jesus. Esses homens eram cerimonialmente impuros, considerados pessoas impuras e forçadas a viver fora dos vilarejos. Essas pessoas eles não podiam estar no meio da sociedade, algo em comum que nós estamos vivendo. As pessoas que estão infectadas com o coronavírus não podem ficar aí juntamente com a sociedade, tem que ficar de quarentena, tem que ficar longe, não pode chegar diante do povo, junto do povo. E esses 10 leprosos, eles eram obrigados a viver distante, nos vilarejos, não podia chegar, eles não poderiam cultuar, eles não poderiam ir na sinagoga. Então esses homens, eles eram cerimonialmente impuros, considerados pessoas impuras, eles eram forçados a viver. É o que diz lá em Levíticos, no capítulo 13, versículo 46. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Que coisa triste! Esses 10 infectados não podiam nem comprar, não podiam vender, não podiam participar de alguma coisa social. Eles estavam vivendo distante da sociedade, não podiam se achegar à sociedade. Eles se sentiram sozinhos, abatidos, eles se sentiam as pessoas desprezadas. Que cenário que eles estavam passando? Talvez essa palavra vai para você. Talvez você foi afetado, infectado com o coronavírus e está se sentindo só, está em isolamento social, está em isolamento, não pode ter contato com a família, não pode ter contato com a sociedade, não pode ir ao mercado, não pode ir à igreja, mas você está passando por esse momento tão difícil da sua vida, como aqueles 10 infectados lá diante de Jesus. Então, era ali exigidos legalmente que se mantessem à distância e por isso sua comunicação com Cristo deu-se por gritos. Ao saber que Jesus iria passar ali, quando Jesus entrou ali na aldeia, eles viram e eles usaram grito. Eles gritaram a Jesus. Significa que o quê? Eles usaram o que eles tiveram. Eles não podiam chegar perto, mas eles podiam gritar, eles podiam clamar. Talvez você não pode ir à igreja, talvez você não pode chegar diante do seu ente querido, mas você pode clamar ao Senhor de onde você está mesmo. Você pode entrar no seu quarto, fechar as portas e clamar, e gritar, e pedir ao Senhor livramento, pedir ao Senhor intervenção divina, pedir ao Senhor que venha sobre o Brasil, sobre essa nação, sobre essa situação para te dar vitória. Faça como esses 10 leprosos, ter a atitude de gritar. Então, o grito era um apelo comum daqueles que desejavam a cura. Isso aqui faz lembrar o cego de Bartimeu. O cego de Bartimeu estava ali à beira do caminho e ele não podia ir até Jesus, mas ele usa o que ele tinha, ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão reprimia e ele cada vez aumentava o seu grito: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então use o que você tem, meu irmão. Talvez você não pode ir na igreja, talvez você está separado, está distante, mas clame, entre para o seu quarto, ore, pega a sua Bíblia e leia, use o que Deus tem para você. Versículo 13 continua. Ao entrar, versículo 13, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ou seja, eles apelam para Jesus ter misericórdia de suas vidas. Ou seja, ele está querendo dizer: mestre, estamos infectados. Compadece-te, livra-nos, cura-nos, sara-nos. E o versículo 14 diz: Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Ou seja, eles usaram o que eles tinham, eles aproveitou a oportunidade e Jesus lança uma palavra para eles, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra de cura.
Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai ao sacerdote. Ou seja, aqui, quando a pessoa era cerimonialmente impura, ao ser curada, depois dos dias que passasse a lepra, ela tinha que ir diante do sacerdote e mostrar que a lepra tinha sumido. E nisso o sacerdote ia enfiar uma agulha na sua pele, e se ele não sentisse mais nada, se ele sentisse dor é porque a lepra tinha saído, se ele não sentisse nada é porque a lepra ainda havia na sua pele. Então Jesus fala com ele, fala para eles, ide mostrar ao sacerdote, ou seja, Jesus estava acabando de curar aqueles 10 leprosos. Então eles tinham a certeza que podia diante do sacerdote mostrar, porque era uma cura. Aí aconteceu que indo eles, o versículo continua, aconteceu que indo eles, indo para onde? Indo mostrar ao sacerdote, eles foram purificados, foram limpos, foram curados, foram desinfectados. Então, isto é para serem declarados limpos, tinha que mostrar ao sacerdote. A cura foi repentina e imediatamente visível, mas aconteceu depois que eles obedeceram a ordem dele, o mandato de Cristo. Ou seja, esses 10 leprosos aqui mostrou que eles tinham fé na palavra do Senhor. Se foi Deus que mandou, eles obedeceram, eles foram, independente se haver a cura ou não, eles obedeceram, eles quiseram obedecer a palavra do Senhor. Significa que, qual é a lição que eu aprendo? Significa que a obediência, ela gera resultados. Ou seja, eles obedeceram e logo viram os seus resultados. A obediência, ela tem as suas consequências. Significa que gera resultados das bênçãos do Senhor. Providências aqui na terra para sobreviver. Ei, se você está de acordo com a palavra de Deus, se você tem obedecido a Deus, se você tem observado a palavra de Deus, creia que o Senhor há de te abençoar, há de responder às suas orações, há de chegar no tempo oportuno, há de chegar no momento certo para trazer o livramento. O Senhor não há de te abandonar, meu irmão. Creia nessa palavra, creia nas promessas de Jesus, creia que Ele é verdadeiro, creia que Ele é fiel, que Ele é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Então a cura, as providências, seja financeiras, seja espirituais, respostas de orações, no que for da vontade do Senhor, o Senhor irá realizar por você. Ele está com você, Ele caminha com você. Então eles obedeceram a palavra do Senhor, eles não temeram. Ao ir, eles não temeram a sociedade ao ver eles entrando lá e indo mostrar ao sacerdote, não, porque quem tinha dado a ordem para marchar, para ir, foi o Senhor Jesus. Eles estavam debaixo da autoridade de Jesus, eles estavam debaixo da palavra de Deus. Por isso, quando você está debaixo da autoridade, debaixo das ordens, da obediência do Senhor, não há o que temer. E a palavra vai continuar dizendo, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Agora vai acontecer um fato curioso, que os 10 que estavam infectados, eles queriam a cura, os 10. Só que quando veio a cura, veio o livramento, foram purificados, acontece que só um voltou para agradecer ao Senhor pelo milagre, pela providência, pelo livramento. A resposta dele faz lembrar a conduta de Naamã. Depois você que está em casa, lê 2 Reis, capítulo 5, a partir do 15 ali. Os outros, ansiosos por serem declarados limpos, para pudessem retornar à vida normal em sociedade, evidentemente continuaram seu caminho até ao sacerdote, esquecendo de agradecer. Ou seja, tinha 9 pessoas ali que só queriam voltar às suas vidas normal, comum, às suas rotinas do viver diário que eles tinham antes de serem infectados. Ou seja, se for trazer para os nossos dias de hoje, tantas pessoas que estão infectadas, que elas estão querendo a cura, não para glorificar a Deus, para voltar às suas vidas normais, voltar a ir para praias, churrascos, bebidas, prazeres, deleites, só para isso, e vai esquecer do Senhor, vai esquecer de agradecer ao Senhor.
Só querem a cura, só querem a solução, mas não quer o dono da cura, não quer o dono da solução. Então nós vemos aqui que só um volta para agradecer ao Senhor, só um que lembra do milagre, da sua condição que era e o que se tornou, só uma pessoa vai lembrar. Isso representa, meu irmão, que a maioria não quer Deus. Isso representa que a maioria esquece, só quer as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. E não quer o dono dos milagres, não quer Deus. O um aqui representa a minoria. Então, muitos aqui estão ávidos, estão desejosos, estão aí esperançosos para voltar ao seu viver diário comum, normal, como se nada tivesse acontecido. E o um quis a cura, quis agradecer ao Senhor. Então, eles continuaram, os 9 ali, indo até o sacerdote, para que o sacerdote assim desse para eles o mandato que podia retornar para a sociedade, porque já estava curado. E o outro, quando viu, indo caminho ao sacerdote, quando ele viu que estava limpo, ele era samaritano. Quando ele viu que ele estava limpo, ele recorreu, ele correu e prostrou diante de Cristo, foi agradecer, foi adorar a Deus, foi agradecer pelo milagre, diferente dos outros 9. Então, significa que a maioria só querem a solução do problema, querem a cura, querem o bem-estar, querem estar bem, querem os prazeres, quer curtir os prazeres da carne, quer satisfazer os seus caprichos, os seus desejos vil. Mas não Cristo. Eles não querem Cristo. Ficam na igreja, tem muitas pessoas que ficam na igreja, vai para a igreja quando precisa, quando está passando diante de uma enfermidade, quando está precisando de uma resposta de oração, vão para a igreja, quando querem um casamento, quando querem um namoro, vai para a igreja na esperança de Deus realizar os seus sonhos, mas ao ver que Deus ou que Deus dá ou que Deus não dá, eles só querem isso, ao ganhar, sai, não agradece, não permanece, não firma, se desvia. Aconteceu isso com os 9. Versículo 16. Continuação do versículo 15. O 15 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Vamos lá. O fato de Jesus enviar os leprosos para que se mostrassem ao sacerdote sugere que eram judeus, ou seja, era lei. Era uma lei que os judeus, ao estivesse contaminado, mas quando fosse curado, tinha que mostrar o sacerdote. Então, sugere que essas pessoas, que esses infectados, ou seja, 9, nem porque um era samaritano, sugere que os 9 eram judeus. Esse samaritano recebera permissão de se associar a eles quando todos estavam cerimonialmente impuros. Ou seja, 9 eram judeus e o samaritano, que não se dava bem com o judeu, ao estar infectado, eles tiveram que ir para a mesma área, estar em isolamento, eles tiveram que estar juntos. Mas ao serem curados, eles não compartilharam da sua profunda gratidão. Ou seja, enquanto estava ali os 9 judeus infectados com um samaritano infectado, eles estavam juntos, unidos. Mas ao serem curados, os 9 infectados que não voltaram, eles não compartilharam da gratidão de um samaritano, não quiseram seguir o samaritano. Quis ir ao sacerdote, né, para voltar à sua vida normal, diante da sociedade. Versículo 17. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Olha só, meus irmãos, ele recebeu a cura, ele foi limpo, ele foi purificado, e ele volta para adorar a Deus, para agradecer a Deus pelo livramento, agradecer a Deus pela cura, pela salvação,
agradecer a Deus pela intervenção divina. Os ingratos, ao receber o que lhe cabe, saem do meio dos humildes. Os ingratos ali, que é os 9 judeus infectados, receberam a cura, saiu, deixou, abandonou ali o humilde samaritano. Não quis voltar com ele, não quis estar junto dele. Hoje, a maioria quer agradecer a Deus. Hoje, a minoria quer agradecer a Deus. E a maioria não. Olha o que diz em 2 Timóteo 4,10. Vou fazer questão de abrir aqui para nós entender e aprender juntos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, Paulo aqui está falando que havia um companheiro dele, companheiro de obra dele, chamado Demas. E esse Demas, na hora da aflição, na hora da perseguição, da pressão do cristianismo, esse Demas abandona Paulo. Ele vai amar o século, ele vai agora abandonar Paulo devido às pressões e volta ao mundanismo. Assim aconteceu com aqueles lá, abandonaram o samaritano e seguiu seus caminhos. Versículo 17, 18, né? Já estamos no versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ou seja, Jesus vai diante daquele samaritano e fala: olha, foi 10 que eu mandei mostrar ao sacerdote, foi 10 que eu curei, foi 10 que eu desinfectei, foi 10 que eu dei o milagre, o livramento. Só tem um, cadê os outros 9? Os 9 o quê? Só queria a cura. Os outros 9 só queria se livrar da doença. E não quis agradecer, não quer o Senhor. Os 9 lá, representando a maioria, não quer. Assim nós vivemos, meus irmãos. A maioria não quer Deus. A maioria só querem ser bem-sucedidas, só querem ser livres. Mas não querem. A maioria abandona. Versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Evidentemente, Jesus não via os samaritanos como superiores ou inferiores aos outros gentios. Jesus está dizendo: onde estão os ingratos? Só tem um que é grato? Ou seja, quando Jesus fala que não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, aos olhos de Jesus, samaritano e judeus eram iguais. Mas para os judeus, os samaritanos eram considerados imundos. Então Jesus aqui faz distinção neles assim: uai, cadê o povo que se acha que vocês são imundos? Eles não voltaram? E sim você que é estrangeiro aos olhos deles? E disse-lhe, versículo 19, para fechar, conclusão, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, esse samaritano, ao voltar para agradecer a Deus, ele prostra, ele fica de joelho, ele fica cabisbaixo, humilhando, se quebrantando diante dos pés do Senhor. O samaritano estava caído diante do Senhor, ele estava prostrado diante dos pés do Senhor. Mas Cristo levanta e declara o fato que não só foi curado, mas também foi salvo pelo poder de Deus. Além dele receber a cura física, ele recebeu ali a purificação da sua infecção, ele também recebeu a salvação da sua alma. Ele foi salvo por Deus. Todos mostraram fé ao pedir a cura. Os 10 gritaram ali: mestre, compadece-te de nós. Mestre, livra-nos dessa infecção. E receberam a cura, mas só um que recebeu o mais importante, a cura e a vida eterna. 9 receberam a cura física, depois morreram em seus pecados, mas um recebeu a salvação, a vida eterna e recebeu também a cura física. Ei, faça parte dos poucos que agradeça a Deus,
que recebe o livramento, e tudo vai acontecer conforme a vontade do Senhor. Se você está passando por essa situação de infecção, peça a Deus o livramento. Ele tem poder para livrar, assim como livrou aquele samaritano. E o mais importante, Ele tem poder para te salvar, assim como salvou aquele samaritano. Não sejam ingratos como aqueles 9 leprosos judeus, que eles só queriam a cura, só queriam as bênçãos de Deus, mas seja diferente. Queira a cura, queira também o dono da cura, queira o dono da salvação e queira a salvação. Deus há de te estender a mão para você, Deus há de caminhar com você. Não tenha medo, não se desespere. Deus é soberano, Deus está no controle, é Ele que manda, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz em Isaías que as nações são consideradas para Ele como uma gota de água num balde. Então Deus há de vir com alívio, Deus há de proteger os seus, Deus anda com os seus. Por mais que Ele permite a prova, mas Ele é o que aprova. Que Deus em Cristo vos abençoe, receba essa palavra em seu coração para a sua própria edificação, em o nome de Jesus.